E aí, galerinha, estão preparados para mais um vídeo da professora Francisca? Então chega aí! Tonight. Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Sejam todos bem-vindos à nossa aula virtual, né? Nossa aula de artes. Então, vamos lá, meus amores. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês para vocês acompanharem, né? O livrozinho de artes, tá? E aí eu quero que vocês abram aí na página 43, tá? Que nós estamos aí na quarta unidade, tá? E diz assim, reproduzir imagens por meio da gravura. Então, a gente vai hoje trabalhar, tentar compreender da melhor forma possível o que é essa gravura, como ela é desenvolvida dentro do campo da arte, não é isso? E aí, eu convido vocês a acompanhar, certo? A gente vai discutir sobre tudo, né? Então, peguem aí na página 43 para vocês acompanharem, ok? Então, vamos lá. Aí ele começa aí nessa página dizendo assim, ó, muitas pessoas costumam confundir, né, imagens e ilustrações. Com o quê? Com a gravura. Ou seja, tem sempre esse conceito de que gravuras são imagens. E não, gravuras não são imagens. E aí o próprio livro aqui, eles nos dá um norte. Ou seja, gravura, o que é gravura? Gravura é uma forma, né, de produzir o quê? A imagem, não é isso? A imagem, e ela deve o quê? Ser repetida várias vezes. Ou seja, eu vou fazer essa gravura e posso repeti-la várias vezes. Porém, gente, tem que ter uma observação. Na gravura, o artista, ele coloca o seu nome, né? E ele sempre vai ter o quê? Uma matriz. O que é essa matriz? Ou seja, é o primeiro desenho, o desenho que ele faz, que ele vai lá, coloca o nomezinho dele e ele vai repetir por várias vezes, né? Essa gravura, ok? Então, já dá pra gente já ter essa ideia. E aí, mais abaixo diz assim, ó. De um modo geral, chama-se gravura os múltiplos, né, de uma obra de arte, ou seja, reproduzida, né, a partir dessa matriz. Então, a partir dessa matriz, eu vou reproduzir várias vezes certa quantidade dessa gravura, né? Professora, funciona mais ou menos nesse processo de Xerox? É mais ou menos assim. Porém, o artista ele tem todo um cuidado de como vai ser trabalhado, certo? Como ele vai fazer essa gravura, né? E aí ele usa vários recursos, né? Eu vou falar aqui de acordo com o desenvolvimento da nossa aula, né? Aí ele coloca até aqui como um exemplo do pôster, né? Que ele diz assim, o pôster é o quê? É algo que está o quê? Que ele também é processado, né? É gráfico, só que ele é um gráfico automático, né? Isso como se fosse aquela Xerox, né? Pôster dessa forma. E ele também ele é reproduzido, ok? Ele é reproduzido em larga escala. Professora, larga escala, o que significa isso? Ele é produzido em uma certa quantidade muito grande. Tá? Então tem essa diferença entre a gravura. Porque a gravura ela não vai ser reproduzida numa escala muito grande. Por quê, professora? Ela não vai ser reproduzida em uma escala muito grande. Porque as pessoas usam a gravura em madeiras, em ferro, em cobre. Então é bem difícil esse trabalho, um trabalho muito minucioso a ser desenvolvido pelo artista, né? E aí eu posso dizer para vocês que ele vai trabalhar, pode dizer, vou dar um exemplo para ficar bem mais claro. Ele vai trabalhar em uma madeira. Quando ele trabalha na madeira, ele vai fazer o quê? Ele vai talhar essa madeira. Professora, talhar o que significa? Fazer o desenho na própria madeira, ou seja, ele cria o desenho, depois, para ficar bem bonitinho, como se fosse uma escultura, ele começa a talhar, dando forma ao seu desenho. Depois ele vai usar um tipo de tinta
né? Como se fosse assim um carimbo. Eu vou usar o termo carimbo, né, para ficar mais fácil para vocês associarem, certo? E aí ele talha lá, bonitinho, coloca tinta e uma observação. Sempre esse desenho, ele é feito, gente, ao contrário. Como assim, professora? Ou seja, como eu tô dizendo pra vocês, é como se fosse um carimbo. Um carimbo, ele é feito todo ao contrário, né? Por quê? Porque na hora que você colocar a impressãozinha, que você vai lá e coloca a tinta e pã, aí ele vai sair direitinho, né? Isso no papel. Pois dessa forma acontece com a gravura, né? Ela é reproduzida, ela é desenhada, perdoe-me com o termo reproduzida, desculpa. Ela é desenhada, né? De que? Ao contrário, né? Para no momento que o artista começar a colocar, seja ela no rolo, né? Porque existe várias técnicas, né? No rolo ou no papel passando, né? Coloca o papel por cima, vamos dizer, e passa o rolo, que é para poder sair a imagem. Ela o quê? Ela vai sair de uma forma correta, uma forma compreensível. Então, esse trabalho da gravura, gente, ele é altamente minucioso, tem que ser trabalhado com toda a calma possível. Então, o artista ele tem que ter mesmo um tom para fazer esse estilo de gravura. Não é fácil, é bem delicado, é bem complicado essa parte. Mas existe várias pessoas que gostam de trabalhar, tá? Existe bem que lá no início ele também diz que as pessoas trabalham com a gravura também no cimento, né? Isso tem até um artista que ele te apresenta lá, ok? Falando que ele está, o quê? Trabalhando com esse tipo de gravura no cimento, nas calçadas, entende? Dessa forma. E aí ele vai lá, faz o desenho e depois ele pinta, né? Que é algo para ficar bem fixo mais ainda. E aí ele tem sempre que ter a sua autoria, né? Tem que colocar o seu nome. Não pode esquecer disso, é totalmente diferente de ilustrações, certo? Então vamos lá. Então, aí diz que a gravura ela é uma das manifestações mais antigas da nossa humanidade. E diz que esse processo de elaboração, ou seja, o modo dessa impressão, gente, e gravação de imagens se modificou inúmeras vezes, ou seja, foi passando, né, de acordo com o desenvolvimento, eles foram se adequando às novas tecnologias, não é isso? E aí ele diz aqui que antigamente esse processo de gravura, olha aí, né, era sempre ter necessário, era de suma importância a necessidade dessa matriz. Como eu já falei aqui para vocês bem no início, tinha que ter o quê? Essa matriz ela não poderia ser perdida. O que é essa matriz? O desenho real, o desenho original feito pelo artista, pelo desenhista. E aí ele não poderia ser perdido. Por quê? Porque ele poderia reutilizar ela por outras vezes. Então, por isso que era muito importante essa parte. Aí ele diz assim, ó, para ser gravada. Já falei, né, isso? E ela poderia ser gravada em quê? Na pedra, na madeira, no ferro, no mármore, como eu falei para vocês. Calcário também, tem vários artistas que trabalham com calcário, não é isso? Pois é, entendeu? E aí diz assim, que dentro dessa técnica aí tem intervenção de quê? Da tinta, ou seja, ele usa também a tinta como esse suporte, que é para o quê? Para fixar bem, né? E ele usa tanto essa tinta para poder ficar bem bonito o trabalho, né? Como também ele usa o quê? O papel, quando ele fixa o papel, como se fosse o carimbo, e aí sai a imagem. É isso que acontece. Ou ele usa o papel, ou ele usa o tecido, entendeu? Essas duas formas ele pode se usar, né? O professor Marcelo disse que ele talhou. Cuidado que quando ele faz a matriz, ele faz ou na madeira, ou no ferro, tá? Ou no calcário, na pedra, entende? Tem essa diferença. Ele usa algum desses recursos, ou um dos,
né? Mas na hora de fazer, vamos fazer aquela impressão dele, ele tem que usar o papel ou ele usa o tecido, ok? Aí ele diz assim, ó, o material da matriz é algo muito clássico, né? E aí é o quê? Ela é classificada como tipo de gravura, que ela pode ser o quê? Reproduzida. E aí tá bem repetitiva, eu venho sempre dizendo para vocês, tá? E aí o artista, ele sempre vai assinar essa gravura, porque é algo totalmente pessoal. Aí ele diz assim, ó, com o apropriamento dessas técnicas, ou seja, com o recurso dessas técnicas, né, ao longo do tempo, né, o mundo de produzir arte de gravura passou a interagir com outros processos, né? Ou seja, por exemplo, ele vem usando cada dia mais os recursos de acordo com as novas tecnologias. Então, de acordo com as tecnologias, esses artistas eles vêm usando mais dessa tecnologia, deixando um pouquinho de lado essa parte que a gente chama um pouco mais arcaica, algo que já está um pouquinho ultrapassado. Então, ele vai usar as ferramentas que hoje está te dando um leque com o quê? Vamos dizer, algo que ele ia talhar que ia demorar não sei quanto tempo. Hoje já tem o quê? Um equipamento mais sofisticado no qual ele vai fazer, ele vai talhar com maior facilidade, ganhando o quê? Mais tempo para ele, em que ele produzir mais. Então isso aí ajudou demais esse pessoal. E aí ele diz assim, ó, a gravura depende ou não do trabalho do artista, né? Mas também do trabalho do impressor. Professor, o que é um impressor? O impressor é aquela pessoa que vai o quê? Fazer as impressões. Só que nessa técnica, dentro dessa técnica, quem faz o trabalho também faz o papel de impressor. Sabia? Pois é, ele faz esse mesmo papel, então ele faz dois papéis. Além dele produzir o desenho, ele também tem o papel de fazer o quê? A impressão do seu próprio desenho. Né? Enquanto em outros casos, uma pessoa faz um desenho, o outro vai lá e imprime. Não. Dentro dessa técnica aqui da gravura, o próprio impressor é quem produz a sua obra de arte. Interessante, né, pessoal? Né? Então, passem bem a página, tá? E aí diz assim, algumas técnicas de gravura, na página 44. A gente vai conhecer algumas técnicas que são bem facilzinhas. Que é o quê? Primeiro nós temos quem? A xilografura. Então, eu quero que vocês acompanhem, vejam o desenho. Eu acabei de comentar sobre isso. Olha, a xilografura. Opa, aqui, ó. Bem aqui. É o que? O desenho em madeira, no qual o artista produz, depois ele usa ou papel ou tecido, né? Coloca aqui e vejam que o desenho ele sai de sua forma normal. Ou seja, ele faz o desenho inverso, né? De forma contrária. E quando eu passo o papel, que é aquela parte que eu vou fazer a impressora, né? Que é o impressor que eu vou fazer ou com rolo, né? Com o rolo para sair, ou com outra coisa que eu irei usar, ou o artista vai usar, aí ele vai sair dessa forma aqui, né? Então, a xilografura, ela é usada desse modelozinho bem aqui, né? E aí ele vem dizendo que é uma das mais antigas técnicas da Grécia, né? Que na palavra grego significa madeira, tá? Então, é usado muito, né? E talha-se dessa forma. Então, essa aqui é um modelo. Na litografura, que é essa outra partezinha aqui, ó, litografura. Já que o artista trabalha com o quê? O artista trabalha com calcário. Né? Ele esculpe, ele faz a sua produção, seu desenho no calcário. Né? Então, ele desenha, ele usa também a tinta, né? E ele usa aí, ó, um rolo para fazer essa impressão. Ou seja, para sair essa impressão no papel, ele usa lá o rolo, né? Como também ele usa algumas coisas, alguns tipos de substância que elas são gordurosas, né? Ou seja, para pregar bem, para fixar bem o trabalho dele.
Então aí ele usa esse rolo, passa o rolo com bastante força por cima lá do papel, né? E aí sai da forma que ele quer, tá? E ele também foi usado, né? Lá na Grécia, que aí diz que significa o quê? É litografura, significa com um termo grego, significa pedra. Então ele usa a pedra, o calcário, o mármore, né? Alguns tipos de pedra. Né? E nós temos a serigrafia, ó, que é essa outra aqui. Essa aqui eu acho que vocês já viram. O pessoal que trabalha com roupa, eu vou usar mais esse termo, fica mais fácil, né? Esse pessoal que trabalha aí com roupa para colocar o nome de uma firma, de uma empresa, quando nós estávamos aí, né, juntinhos, que nós estávamos fazendo o nosso trabalho, né, as nossas feiras, nossos eventos, que a gente ia comprar alguma blusa, né? E a gente pediu para colocar o nome da equipe. Então, essa técnica é usada também, né? Isso, no qual eles passam, eles usam mais o tecido nessa técnica aí. E é tudo manual, gente. Então, é feito bem com calma, com muita cautela. E aí é usado o tecido poliéster, né? Para poder sair essa matriz e depois fazer só a impressão nas demais. Por isso que tem gente que diz assim, não, eu preciso de um tempo para poder ser feita a matriz. Primeiro a gente faz a matriz, desenha em cima dessa matriz e logo a gente faz a impressão das demais. Então acontece dessa forma bem aí, toda manual. Principalmente quando vai colocar o nome da equipe, que tem que trabalhar letra por letra. Então é dessa forma que acontece. Eles usam essa mesma técnica. E essa técnica, gente, ela foi desenvolvida no século XX, tá? Essa serigrafia. Então, é algo bem mais novo, não é isso? Então, dessa forma aí, eles usam desse jeito. Então, estilografura deu para vocês compreenderem. Tem o que é a gravura, né? Quais são, o que que tem sobre ela. Então, é bem fácil. A atividade que vocês vão fazer vai ser o quê? Da página 42, que é totalmente pessoal. Da página, começa aí na página 45 e vai até a 46. Vocês vão fazer, responder. Eu estarei à disposição de vocês até as 4 horas da tarde para receber todas as atividades, tá bom? Ah, uma observação, fique em casa, fica com Deus. Protejam-se, gente, porque nós estamos em nossa cidade no pico da doença, né, da pandemia. Então, requer todo o cuidado. Cada um deve fazer a sua parte. Então, faça a sua, que eu estou fazendo a minha. Beijos e fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?